Imagine descobrir que a doença responsável por destruir a humanidade pode ser mais antiga do que a própria humanidade. Antes de entrarmos nos eventos da terceira temporada, precisamos voltar ao início. Tudo começou com uma infecção misteriosa. As vítimas desenvolviam um sorriso anormal e permanente. No começo, parecia apenas uma doença estranha, mas logo os sintomas se tornaram cada vez mais severos. Tosses, mudança de comportamento e episódios de agressividade começaram a surgir em diferentes pessoas. O que parecia um caso isolado, rapidamente se transformou em uma epidemia. Com o passar do tempo, a situação saiu completamente do controle. Hospitais ficaram lotados, cidades entraram em estado de alerta. E o número de infectados continuava crescendo. Quanto mais os cientistas investigavam, mais perguntas apareciam. Ninguém sabia exatamente a origem da infecção, nem como pará-la. Então veio a segunda temporada. Foi nesse momento que a ameaça deixou de ser apenas uma doença. A infecção continuava se espalhando. Novas descobertas surgiam, e a humanidade começava a perceber que estava enfrentando algo muito maior do que imaginava. As mortes aumentavam, as tentativas de contenção falhavam, e qualquer esperança de uma solução rápida desaparecia cada vez mais. Mesmo com laboratórios trabalhando dia e noite, os cientistas ainda estavam longe de encontrar uma cura. Mas tudo mudaria com a quinta edição. Uma descoberta chocante faria os pesquisadores questionarem tudo o que acreditava saber sobre o fungo, sua origem, sua evolução e até mesmo sua chegada na Terra. Então, sem mais enrolação, vamos para a terceira temporada de Smiley Tapes. 31 de março de 1996, os números foram atualizados novamente, contendo agora 9.786 mortes e mais de 4.000 hospitalizados. Infelizmente, esses números continuam aumentando. Depois de longas tragédias e inúmeros estudos, os cientistas finalmente chegaram a uma conclusão sobre a ação revolutiva do fungo. Uma descoberta que mudaria completamente a investigação. O micróbio foi encontrado preso e preservado dentro de um âmbar. Através de testes de radiometria, foi estimado que o inseto encontrado ali viveu aproximadamente 65 milhões de anos. E os exames revelam algo curioso. O DNA do inseto possuía origem terrestre, mas apenas o inseto. Porque quando os cientistas analisaram a bactéria, a situação ficou muito mais estranha. O organismo foi classificado como um possível ancestral do fungo responsável pela infecção, mas também apresentava características incompatíveis com qualquer espécie conhecida. É como se sua árvore evolutiva estivesse incompleta, ou talvez viesse de outro lugar. E nesse momento, o episódio exibe imagens de um suposto meteoro atingindo a Terra durante o período Cretáceo. E foi então que os cientistas decidiram dar o nome oficial para o fungo. Abale o mundo, risos. O Coringa. Mas enquanto os pesquisadores tentavam entender sua origem, outras pessoas apenas tentavam sobreviver. O próximo registro mostra alguém completamente aterrorizado com a infecção. Alguém que escolheu se isolar do resto do mundo, preso em silêncio, escutando tudo o que acontecia do lado de fora. Até que um problema surge. A pessoa no vídeo havia acabado de consumir seu último suplemento e agora precisaria sair. Talvez para o lugar mais silencioso da cidade, talvez para o lugar mais perigoso. Em plena gravação, nosso sobrevivente teve pouca sorte.
Uma figura perturbadora parecia estar perseguindo aquela pessoa. Provavelmente, pela proporção do bicho, ele está sujeito à variante C. E o vídeo finaliza com um sacrifício por parte do sobrevivente. Logo depois, somos levados para uma entrevista. E dessa vez a pessoa interrogada é a paciente portadora da variante B. No caso, a Sarah. Segundo os relatos, a dor constante em seu rosto havia desaparecido. Porém, sua tosse havia piorado. Os cientistas começaram a investigar o caso mais profundamente. Eles querem entender se o fungo evoluiu ou se existe algum outro agente envolvido naquela infecção. Uma das hipóteses levantadas é que o próprio sistema imunológico da paciente esteja tolerando ou rejeitando o fungo. Conforme a entrevista avança, novos detalhes aparecem. Os pesquisadores perguntam o que ela fazia em um necrotério, visto que o local tinha a parte de contaminação dos esporos. A resposta vem imediatamente. Ela havia perdido o marido e ainda não conseguia acertar sua morte. O marido morreu deixando um filho, que, aliás, o filho dela também chegou a falecer. É o tipo de informação que torna toda a situação ainda mais pesada. Ao final da entrevista, o cientista avisa que a paciente continuará sendo investigada. Ela será submetida a novos testes. E talvez ela seja a chave para entender a doença. Talvez a chave para encontrar uma cura. Saindo dessa linha, Smiley Tapes não costuma seguir o caminho mais otimista. Porque logo após, o laboratório é invadido por uma horda de sorridentes. The laboratory was infiltrated by the Smilers. Despite the high security of the facility, it was not able to... A segurança máxima do local simplesmente falha. E a contenção é rompida. O caos começa. E em questão de minutos, todos são mortos. Isso não tem cura. 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 E é aqui que a história parece chegar a seu ponto mais desesperador. Porque se você, assim como eu, esperava que a paciente da variante B se tornasse um antídoto para tudo isso, sinto em informar, nós fomos enganados. This is where it ends. Wait, what? No. Mas então, uma esperança nasce.
Um sobrevivente registra como foi viver em meio à infestação. Segundo seu relato, os infectados pareciam imparáveis. Eram capazes de suportar tiros, capazes de levantar um carro, capazes de continuar avançando, mesmo após ferimentos severos. Mas existe uma revelação importante. Segundo o sobrevivente, era possível combater os infectados utilizando fogo e soda cáustica. Pela primeira vez em muito tempo, a humanidade houve esperança. Não que dependiam de uma cura, mas algo que combatesse isso. E é claro, se existe gravação, significa que alguém sobreviveu para contá-la. Ou seja, na minha linha de pensamento, a humanidade conseguiu combater a infestação. A mesma infestação que um dia parecia destinada a causar nossa extinção. E talvez esse seja o aspecto mais assustador de Smiley Tapes. Não o fato de que o mundo quase acabou, mas o fato de que ele chegou tão perto disso. Para vocês que ficaram até o final do vídeo, agradeço a presença de todos que assistiram até o final de mais um vídeo. E para vocês que continuam acompanhando o canal, comentando e voltando a cada postagem, saiba que eu não esqueço de vocês. Vocês ficam por aí, que eu vou garantir que os próximos vídeos cheguem ao público que realmente importa. Mas não se esqueça do Homem de Roxo.